Vamos lá, galera, vamos para mais um bloco de funções estatísticas do Excel. Vamos pegar essa questão do IF de Santa Catarina. Considerando a planilha abaixo, elaborada em um editor de planilhas, tá? Caso seja inserida a função mínimo de A1 até A4 na célula 5, o conteúdo apresentado nessa célula 5 será... Pessoal, o que faz a função mínimo? Na hora da prova, o Excel tem mais de 400 funções. É possível que caia uma função que você nunca viu, mas você tem que ter a capacidade de deduzir. Olha o nome, mínimo. 2 pontos sempre é até. Então vai ser mínimo de A1 até A5. Não pode ser difícil, olha lá. De A1 até A4. De A1 até A4 eu tenho esse intervalo. Qual o mínimo? Mínimo é o menor valor. Menor valor de A1 até A4. Qual o menor valor? 1. Gabarito letra A. Essa questão é aquela questão para aumentar a autoestima na hora da prova, né? Tu bater o olho assim e falar, ih, ponto fácil. Mínimo é o menor valor. Logo, máximo vai ser o maior valor. Mínimo, menor valor. Máximo, maior valor. O que eu posso colocar dentro dessas funções? Qualquer coisa. Posso colocar constantes, que são números, referências, intervalos. Posso colocar outras funções e ele vai retornar o que para mim? Menor valor. Ok? Vamos lá. Vamos para os meus exercícios. Dá uma pausa, tenta fazer e vamos continuar. Mínimo de A1 até A7. De A1 até A7. Qual o mínimo? Mínimo é o menor valor. Gente, menor valor de A1 até A7 é 0. E o máximo? O máximo é 9. Mínimo é o menor valor, máximo é o maior valor. Então, o máximo é 9. Beleza. Agora, embaixo já está um pouquinho mais complicado. Olha lá. O que está escrito embaixo? O mínimo é entre 5, 7, A1 que vale 3 e 4. O resultado aqui é 3. Por quê? Gente, o mínimo entre 5, 7, 3 e 4 é 3. O menor valor aí é A1. Então, a função mínimo ela pode ter vários argumentos. E vai retornar o quê? O menor de todos. 5, 7 são números. 5, 7, A1 vale 3, porque a referência 1 refere-se ao número 3. E 4. O menor valor é 3. Legal. Agora que a gente aprendeu a função mínimo e aprendeu a função máximo, a gente vai ver a diferença que existe entre mínimo e menor, máximo e maior. Há uma confusão, a galera faz uma confusão com relação a isso, mas vocês não, vocês vão aprender logo de cara, olha aí. Toda vez que aparecer a função maior, necessariamente, essa função terá dois argumentos. O primeiro vai ter que ser um intervalo. E o segundo é o késimo número em relação à posição do intervalo. Então, vamos colocar aqui, posição. Que papo de posição é esse? Se eu coloco maior, exemplo, de A1 até A7, ponto e vírgula 3, esse 3 aqui está representando o terceiro. Então, com a função maior, eu posso especificar uma posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O número que eu colocar aqui vai corresponder à posição. 3 é o terceiro maior. Agora, o que tem que ficar esperto? Necessariamente são dois argumentos. Um intervalo e uma posição. Vamos lá. Maior A1, 2 pontos A7, ponto e vírgula 3. O que eu vou ter que fazer agora? Pegar o terceiro maior. Então, eu tenho que pegar isso, é como se eu tivesse que colocar em ordem decrescente. Primeiro maior é 9, segundo maior é 8, terceiro maior é 5. Então, o resultado aqui é 5. Terceiro maior.
Embaixo, terceiro menor. Aí o que eu tenho que fazer? Colocar em ordem crescente. Primeiro menor é 0, segundo menor é 2, terceiro menor é 2. Olhando a coluna A, de A1 até A7, ponto e vírgula 3. 0, 2, 2, 2. Se repetir, conta? Conta. Se repetir, conta. Então, 0, 2, 2, 3, 5, 8, 9. Seria colocar em ordem crescente. Terceiro menor, 0, 2, 2, 2. E a última? Maior de A1 até A7, ponto e vírgula 1. Maior de A1 até A7, ponto e vírgula 1. O que é esse 1 aqui? É o primeiro. Primeiro maior. Primeiro maior é o maior de todos. É 9. Agora eu estou querendo mostrar com isso que a função maior pode substituir a função máximo. Se eu colocar o número 1 no final, vai ser o maior de todos. Agora, a função maior pode substituir a função máximo. Mas a recíproca não é verdadeira. Por quê? Se eu quiser pegar o segundo maior, o terceiro maior, incondicionalmente vai ter que ser a função maior. Porque máximo só pega o maior de todos. Beleza? Vamos que vamos. Vamos pegar essa questão de Campinas. Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12 estão preenchidas respectivamente com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Vamos lá. Não é necessário desenhar, né? Mas eu estou explicando, não estou fazendo prova, eu estou querendo ser mais didático. Eu tenho os valores 21, 8, 16, 3 e 25. Olha a maldade dessa questão da Carlos Chagas. Será que vocês se atentaram ao detalhe? A sintaxe é mínimo. Aqui você vai ignorar o igual, porque todas as alternativas têm resultados, né? Então, você vai ignorar o sinal de igual. Óbvio que na hora de digitar ele vai ter que colocar o sinal de igual. Agora, ele quer o mínimo de B8 até B12. De B8 até B12, o mínimo é 3. Só que tem ponto e vírgula 0. Aí você tem o mínimo de 3 e 0. Qual o mínimo de 3 e 0? 0. Gabarito letra C. Como é que é? O menor não é o 3? O menor é o 3. Nesse intervalo, o menor é o 3. O que eu tenho aqui? B8, 2 pontos, B12, ponto e vírgula 0. Então, nesse intervalo, o menor é o 3. Mas o menor entre 3 e 0 é 0. Por isso, o gabarito é letra C de Charlie. Poxa. Vamos que vamos. Quando eu tenho a função máximo, eu posso ter um número indeterminado de argumentos, separados por ponto e vírgula. Quando eu tenho a função maior, eu tenho um número restrito de argumentos. Tem que ter 2 argumentos. Um intervalo e uma posição. A sintaxe de mínimo e menor é uma sintaxe equivalente. Como assim? Mínimo é igual ao máximo, né? No que tange a quantidade de argumentos. E menor restringe a 2 argumentos. Necessariamente um intervalo e uma posição. Quando eu falo matriz, tem que ter o quê? 2 pontos, um intervalo. Pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse assunto é hoje muito importante em concurso público. Todas as bancas adoram cobrar isso em prova. Todas. E vocês não podem errar. Se eu colocar máximo, eu posso colocar o que eu quiser aqui, máximo. Posso botar aqui 8, 5, 9, 4 mais 7. Não, mas tem que ser separado por ponto e vírgula, né? 8,
5, 9, 4 mais 7. Olha aí. Se cai isso daí na prova. Máximo de 8, 5, 9, 4 mais 7 é 0. A resposta aqui é o quê? Tá na cara que é 11. 11? É 4 mais 7, não é 11? É o máximo entre 8, que é um número, 5, 9. 4 mais 7 é uma operação matemática. Ele vai fazer a soma, vai dar 11. Então, 11 é o maior resultado. Está separado por ponto e vírgula. Então, 11. Máximo é o maior de todos. Mínimo é o menor de todos. Legal. Máximo e mínimo só tem que ter atenção e buscar o maior ou o menor de todos. Agora, sempre que tiver maior, você precisa perceber que tem que especificar o intervalo. Então, tem que botar de A1 até A3. Se não colocar a posição, dá erro. Por que deu erro? A posição não é uma coisa opcional. É obrigatório o uso do número no final para indicar a posição. Eu tenho que ter lá a posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então aqui eu vou botar 2. Agora ele vai me retornar o segundo maior. O segundo maior dentre esses 3 números é o 5. Olha aí. Agora, se eu colocar menor, sintaxe equivalente. A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula 1. Agora tem um número no final. Tem um número no final. Você está vendo lá, primeiro, não tem? Tem. Mas qual o problema? Eu não posso ter esse ponto e vírgula. Eu não posso ter esse ponto e vírgula. Eu não posso ter 3 argumentos. Da maneira que está aqui, ó, tem A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula 1. Essa função não admite 3 argumentos. Ela só admite 2. Ó. Deu um erro, um número excessivo de argumentos. O primeiro necessariamente tem que ser um 2 pontos. Se aqui estiver aparecendo um ponto e vírgula, já está errado. Tem que ser 2 pontos. Então, se você perceber esses detalhes, você mata as questões com uma velocidade muito grande. Porque quando eu dou de cara com uma questão como essa, a letra A, para mim, é horrorosa. A letra B é horripilante. A letra D, a letra E, está errada. A dúvida vai ficar entre C e D. Mas quando ele colocou 0 no final, o resultado já vai ser 0. Por quê? De B2 até G2, ó, tem um monte de número grande. Ele bota um 0, o mínimo vai ser 0. Será que é isso que ele quer? Tá na cara que não. Para obter o menor valor da série, o gabarito vai ser o quê? Letra C, porque a série é o quê? De B2 até G2. O mínimo de B2 até G2, então letra C. Agora, por que eu estou respondendo com tanta velocidade? Por quê? Porque a A, a B e a E são horrorosas. Horrorosas? Sim, horrorosas. Toda vez que aparecer a função menor, tem que ter um intervalo, tem que ter um número no final. Então, tinha que ter lá ponto e vírgula e a posição. Não existe zero, gente. Como é que vai ter zereiro? Vocês já ouviram falar em zereiro? Zereiro? Não tem zereiro. Tem que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. O número no final tem que ser um número maior que zero. Tem que ser um número inteiro maior do que zero. Eu não posso ter zereiro. Zereiro não existe. Então, min é se o Excel tivesse em inglês. Pontinho, pontinho, por incrível que pareça, é uma representação válida no Excel. Né? O pontinho, pontinho é a mesma coisa que o 2 pontos. Mas eu tenho um erro de sintaxe porque min é no Excel em inglês. Em português é mínimo. Então, o gabarito dessa questão ficou letra C de Charlie. E agora que vocês estão começando a observar os erros, vocês vão criando maldade para resolver questões mais rapidamente. Isso é muito importante. Há questões de Excel que eu muitas vezes resolvo sem fazer uma conta, só observando erros de sintaxe. E eu quero transferir isso para vocês. Ajuda muito. Confia em mim. Olha só. É muito bom pegar uma questão como essa do TJ São Paulo. Olha que legal, cara.
aí vê a função maior. Se o candidato está bem preparado mesmo, bem preparado, ele nem precisa ler o enunciado todo, porque ele já sabe que toda vez que aparecer maior, tem que ter um intervalo. E tem que ter o quê? Uma posição. Se tem que ter um intervalo, aqui tem que ter um 2 pontos. Veja, na letra A, a gente já tem erro de sintaxe. Na letra C, a gente já tem erro de sintaxe. Isso não é intervalo. Na letra D, erro de sintaxe. Na letra E, erro de sintaxe. Gabarito letra B. E aí eu vou fazer outra questão mais difícil, gente, porque eu não quero perder tempo na prova. A gente tem muitas questões para resolver. Tem prova com 60 itens, tem prova com 80, tem prova com 100, tem prova com 120 itens. Mas o tempo é quase sempre o mesmo. São os nossos 240 minutos lá para fazer a prova. 4 horas, né? E tempo é uma coisa que a gente não tem em concurso, porque sempre tem questão de português com textos que levam um maior tempão, questões de, muitas vezes, de matemática, de raciocínio lógico, que demandam um pensamento também, que fica lá brigando com a questão, né? Tem aquelas questões que você não sabe, aí você começa a querer chutar, e aí para não chutar de forma aleatória, você começa a tentar fazer contatos mediúnicos, né? E aí demora também. Então, assim, tempo é uma coisa que a gente tem que valorizar demais. Se eu posso resolver uma questão rapidamente, só eliminando erros de sintaxe, melhor coisa do mundo. Galera, vamos lá. Toda vez que tiver a função maior, tem que ter um intervalo. Tem que ter um intervalo. Não pode ter 3 argumentos. Vê se ficou claro. A função maior tem, nessa letra A, B3, ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa argumentos. B7, ponto e vírgula 1. Aqui tem 3 argumentos. Não pode. Não pode. Na letra B, a letra B é a resposta. Eu tenho um intervalo com 2 pontos e a primeiro indicando a posição. Na letra C, eu tenho o número 1 na frente. A posição é no final. E eu não posso colocar o número 1 na frente aqui porque não pode ter ponto e vírgula no início. Tem que ser um intervalo. Na letra D, novamente, ó. Na letra D eu tenho 3 argumentos. Não pode. E na letra E, não pode ponto e vírgula no início. Tem que ser intervalo. Isso é regra de maior e menor. Letra B de bravo. Pessoal, eu queria aprender a fazer. Na prova, você resolve do jeito que eu ensinei. Observe a planilha seguir sendo editada por meio do Excel 2010, sua configuração padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas. A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior valor de um item. Maior valor poderia ser máximo. Máximo de B3 até B7. Ou maior de B3 até B7, ponto e vírgula 1. Porque o primeiro maior é o máximo. Eu poderia escrever usando qualquer uma dessas 2 fórmulas. Beleza? Então, gabarito, letra B de bravo. Vamos para a Prefeitura de Campo Grande. Olha que bacana. É muito bom bater os olhos na questão assim e eliminar a C e a D. Ó. Espero que todo mundo esteja acompanhando. A C e a D são horrorosas. Por quê? Ô, meu filho, toda vez que tiver maior, tem que ter um número no final. Se não tiver o número no final, gente, às vezes a gente coloca assim, e para mim tá tão óbvio, mas para quem tá em casa fica difícil. D3 tem um 3 no final. Só que esse 3 no final aqui é a linha. D3 é uma célula. E quando eu digo que tem que ter um número no final, eu estou dizendo que tem que ter uma posição no final. Então não pode ter uma... Assim, poderia ter uma célula? Até poderia se ela estivesse fazendo referência a um número. Tem que ter uma posição no final.
aqui a gente está vendo que tem um 3 no final. Só que esse 3 não é a posição. Esse 3 no final aqui é o intervalo de A3 até D3. Ó. Na C e na D está faltando ponto e vírgula 1. Agora, a A e a B são iguais. O que muda é o finalzinho. Esse papo do mod é uma função muito comum para verificar se o número é par ou ímpar. Quando você coloca mod 2, se o resto for 0 é par, se o resto for 1 é ímpar. Está muito rápido. Vamos lá, a planilha abaixo foi criada no Calc, não importa se é Calc ou Excel, mesma coisa, né? Sintaxe é a mesma. Maneira de digitar é a mesma. Em D5 foi inserida uma expressão que determina o maior número dentre todos. Então, poderia ser maior dentre todos de A3 até D3, ponto e vírgula 1, ou máximo de A3, 2 pontos D3, tanto faz. Agora, em D7 foi inserida a expressão mod de D5 e 2. O que é a função mod? É a função que calcula o resto. O resto entre D5 e 2. Então, vou pegar o D5, que é 41, e vou dividir por 2. Vai dar 20 e vai sobrar 1. O que sobra é o mod. O que fica é o quociente. Quociente. Então, o mod aqui é 1. Gabarito, letra B de bravo. Ok? A diferença entre A e a B é o resto. Pessoal, deixa eu ver se eu estou entendendo. Maior e máximo é a mesma coisa? Não! Máximo retorna o quê? O maior de todos, incondicionalmente. E maior? Maior você especifica a posição. Pode ser o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Você coloca o número que você quiser para especificar a posição. Agora, neste caso, o número 1 no final está indicando que é o primeiro maior. Logo, o primeiro maior é o máximo. Por isso, eu tenho essas expressões equivalentes. Entretanto, se eu quisesse o terceiro maior, isso só seria possível com a função maior e o número 3 no final. Vamos que vamos! Lembrando que o mod é uma função matemática que está dentro da aula de funções matemáticas e trigonométricas. Calcula o resto da divisão entre dois números. Quais são os dois números? D5, que é 40, dividido por 2. Então, 41, né? D5, 41 dividido por 2. 41 dividido por 2 dá 20, sobra 1. Vamos que vamos! Vamos para a questão da UFRJ agora. Olha que legal. A imagem abaixo representa parte de uma planilha criada por um professor usando o Excel 2007. Gente, vocês podem ler. Eu não fico triste, não. Vocês podem ler. Só não podem errar. Se errar, eu fico triste. Por quê? Olha como essa questão é fácil. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Então, a A e a C são horrorosas. Toda vez que tiver maior, tem que ter um número no final. Então, a B é horrorosa. Maior média não existe, gabarito letra D. Só não pode errar. Como é que é? Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Quando nenhuma alternativa tem sinal de igual, eu ignoro. Mas se umas têm, outras não, a A e a C estão erradas. Porque tem que ter o sinal de igual. Agora, toda vez que tiver maior, tem que ter um intervalo, legal, mas tem que ter um ponto e vírgula e um número no final, indicando a posição. Aqui eu tenho de F3 até F6, legal, eu tenho um intervalo, mas faltou o número. Na letra D, a letra D é a resposta. E a letra E, a maior média não existe, essa função chamada maior média não existe, o gabarito então é o que? Letra D de delta. E aí eu consegui resolver sem ficar lendo toda a questão, sem precisar fazer conta, sem me estressar.
Às vezes a questão toma uma página da prova. O candidato que estuda para concursos, muitas vezes é formado em direito, não vê matemática há um tempão. E aí quando ele olha aquelas questões de Excel, ele dá aquela travada e tudo. E eu estou tentando falar, vai dar certo, vai dar certo. Observe erros de sintaxe e faça a questão sem conta. Agora, mais uma, hein? Santa Catarina. Observe a tabela abaixo, ela foi criada no Excel. Qual será o resultado da expressão maior de A1 até A6, ponto vírgula 3? O que é esse ponto vírgula 3 aqui? É o terceiro. Se eu quero o terceiro maior, eu tenho que colocar em ordem. Né? Qual vai ser o primeiro maior aqui? De A1 até A6. Qual o primeiro maior? 4.500. Qual o segundo maior? 3.500. Qual o terceiro maior? 2.800. Então, o terceiro maior é 2.800. Gabarito letra C de Charlie. Na letra A seria o primeiro. Na letra B seria o quarto maior. E 1.000 seria o menor de todos. Se eu tenho 6, é o sexto menor. Sexto maior, aliás. Seria o primeiro menor. Ok? Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Galera, vamos fechando esse bloco. Já já a gente continua. Beleza? Vamos que vamos.